A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Obedecendo ao Chamado de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao 16. Deus muda o nome de Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que nações e reinos saiam de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-eis o seu Deus. A circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo o homem nas suas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro de qualquer estrangeiro que não for de sua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado com o teu dinheiro. Assim estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sara. Disse Deus mais a Abraão: A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e abençoarei, ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Essa palavra de Gênesis 17 nos mostra que o Senhor se revela a Abrão, ainda não Abraão, né? Ainda estava se chamando Abrão, e apresenta-se a ele como eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Essa frase denota o poder sobrenatural de Deus. Ele requer um compromisso de Abrão para com o próprio Deus. Ele diz: anda na minha presença e sê perfeito. Ele enfatiza o elo da sua aliança com Abrão e o chama para ter um compromisso com sua jurisdição, com sua responsabilidade de ser escolhido a ter uma aliança com o Todo-Poderoso. De repente, meu irmão, você também é chamado a ter um compromisso com aquilo que Deus tem para você. O próprio Deus estabeleceu esta aliança com Abrão. Da mesma forma que o próprio Deus estabeleceu essa aliança comigo e com você. Gênesis 17, 2. E porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. O Senhor, Ele colocou uma aliança entre Ele e Abraão. O próprio Deus colocou essa aliança, o próprio Deus fez essa aliança
assim como o Senhor está fazendo ou já fez essa aliança com você. Versículo 5, olha o que ele diz: e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Essa bênção da aliança feita com Abrão chega até os descendentes. Antes, o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão. Ele estabelece uma bênção, uma aliança que chega até seus descendentes. Olha o versículo 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Que palavra maravilhosa! Abrão mostra reverência a Deus aqui, ainda sendo Abrão. Ele ainda não era Abraão no versículo 3, e fala que ele, sobre o seu rosto, ele caiu sobre o seu rosto e falou Deus com ele. Ele já mostrou aqui uma reverência a Deus. E no versículo 5 o Senhor fala: Abraão será o seu nome. Abraão significa pai exaltado. Então, Abrão significa pai exaltado, e Abraão significa pai de multidões, de multidão. No versículo 6, a promessa é forte, é uma grande bênção, veja bem, e te farei frutificar grandissimamente, fazendo com que as nações e reinos saiam de ti. Promessa grande, promessa forte. Nações e reinos, para quem não podia ter filhos, para quem não tinha visão de ter descendentes ali com a sua esposa, no caso Sara, que passa a ser Sarai, ele não tinha humanamente falando essa esperança, mas o Senhor dá a ele essa promessa e ele entende que o Senhor está fazendo algo sobrenatural na vida dele. É uma promessa sobrenatural. Humanamente falando, seria impossível Abrão ou até mesmo Abraão sonhar com esta promessa se cumprindo na vida dele. Olha o versículo 7. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti. Falando de descendência, né? E em suas gerações por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. O Senhor está falando de gerações, né? Então, relacionamento forte entre Deus e Abraão e mais até seus descendentes. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão, aqui já Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua descendência depois de ti nas gerações futuras. Fica claro para Abraão cumprir esse pacto ou aliança. Que é a mesma coisa, né? Esse pacto ou aliança ficou bem claro que era para Abraão cumprir. Tu, porém, guardarás meu pacto. Podemos dizer que um pacto é um contrato entre duas pessoas, um acordo, um tratado, um compromisso ou uma concordância. Só pode existir um pacto onde há fidelidade e concordância. Então, havia entre Deus e Abraão um pacto, uma aliança. O versículo 9 ainda nos mostra isso. Aqui a aliança da circuncisão é o pacto. Versículo 10. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. Será circuncidado todo macho dentre vós. Então, ele deixou bem claro aqui, no versículo 13. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado com teu dinheiro,
Assim estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Então, ninguém do sexo masculino pertencente a outra família ou uma nação estrangeira tinha o direito de estar ou de ficar permanentemente na família de um israelita sem se circuncidar. Então, ficou claro que ele tinha que ter esse sinal como um sinal de pacto, de aliança, de fidelidade com o Deus de Israel. Versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então tá bem claro aqui, aquele que não tivesse o sinal da incircuncisão, ele seria extirpado do povo de Deus, porque quebrou a aliança com o Senhor. Então nós temos que ter um compromisso em não quebrar a nossa aliança com o Senhor. Não é porque um dia aceitamos Jesus que nós estaremos fazendo coisas erradas, quebrando a aliança e continuaremos debaixo desse pacto com Deus. A própria palavra fala, quebrou a aliança, está fora, está extirpado. Nós temos que ter compromisso. E essa circuncisão, ela mostra que é o sinal da aliança que Abraão tinha com Deus ali. Logicamente, aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, mas o que nós temos que entender que a nossa aliança com o Senhor, o nosso pacto com o Senhor, ainda que o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz e quebrou toda a lei, nós temos que ter compromisso com o Senhor. Nós temos que ser um povo marcado agora pelo sangue do Senhor Jesus. Nós temos que ser diferentes. Nós somos um povo que temos aliança com o Senhor, da mesma forma que Abraão teve aliança com o Senhor. Ainda que nós estamos vivendo o Novo Testamento, nós temos uma aliança com o Senhor. O 16, porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei. Ela será mãe de nações, reis e povos sairão dela. Aqui, o Senhor mostra pela primeira vez a Abrão que Sara lhe daria um filho. Sara significa princesa. E aqui ela deixa de ser Sara, né? O nome dela também é mudado de Sara para Sarai. Aqui o Senhor mostra esta aliança com Abrão e essa bênção que consequentemente também chega até Sarai então. E quantos outros descendentes Abrão tiver? Quantos passos tiveram que ser dados por Abraão até aqui? Vejamos, para ele alcançar essa bênção, primeiramente, ele foi sensível à voz do Senhor. Então, nós temos que ser sensível à voz do Senhor. Segundo passo, ele teve intimidade, comunhão e aliança com o Senhor. Temos que ter intimidade, comunhão e não quebrar a aliança com o Senhor. Terceiro, ele obedeceu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quarto, confiou e soube esperar, porque creu, não obstante aos problemas e barreiras que enfrentava em relação à esterilidade de Sara, e já os dois terem uma idade avançada. Ainda assim, creu na promessa e soube esperar até a hora de Deus. Talvez nós estamos vivendo barreiras e esterilidade em nossas vidas que nós achamos que jamais terá solução.
Porém, assim como Abraão e Sarai depois, eles saem dessa esterilidade e passam a ser pai e mãe de nações. O mesmo Deus que fez esse pacto com Abraão é o nosso Deus, o Deus de Israel. Olha no capítulo 18 de Gênesis, nós não vamos ler agora, mas nos mostra isso, nos mostra a promessa. Vamos ler 18, do 9 ao 18. Então vamos ler do 9 ao 18. Capítulo 18 de Gênesis, do versículo 9 ao 18. Deus promete um filho a Abrão. Veja que aqui ainda é Abrão, né? E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ainda é Sara. E ele disse: ela está na tenda. E disse: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abrão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, portanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque riste. E levantaram-se aqueles homens dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Então, aqui está explícito a promessa. A promessa era tão impossível que Sara não acreditou. Ela pensou: poderia eu, depois de velha, já com o costume das mulheres ter cessado, ainda poderia conceber, poderia ter ainda prazer na vida? Certamente Sara ali já estava tão envelhecida, tanto na esperança como fisicamente, mas o Senhor, Ele molda, Ele faz, Ele transforma, Ele muda tudo. Ele muda o espírito, Ele muda a alma, Ele muda o corpo. Não interessa o que em nossa vida já está tão envelhecido, já está tão destruído pela falta de esperança, porque quando o Senhor vem com a promessa, Ele já vem também com um renovo e com a solução pela qual nós estamos esperando há anos, como Sara e Abrão, e depois como Sarai e Abraão recebem essa promessa, e logo, com o passar do tempo, ela se cumpre no determinado tempo por Deus. Determinado tempo estabelecido por Deus. Vamos ver capítulo 21, o nascimento de Isaque. Veja bem, o nascimento de Isaque. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara:
Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que eu ouvir se rirá comigo. O nome Isaac significa riso. Então, fica bem claro que Deus deu o motivo para eles, que era o Isaac, né? O motivo para rir, que Sara refere aqui. Qual é o seu Isaac? Qual é o motivo que você está esperando por anos para falar como Sara? Deus me deu motivo para rir. Eu quero te dizer que não interessa a circunstância que você está passando. O Senhor tem promessas e Ele vai cumprir. Nenhuma das promessas do Senhor em sua vida ficarão sem se cumprir, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19 nos diz exatamente essa palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? O nascimento de Isaac é o cumprimento dessa promessa que Deus tinha para Abraão e Sara. Que assim como o Senhor deu motivos a Abraão para sorrir, você receba a sua promessa, receba o seu milagre e se alegre. Que esta bênção venha se concretizar em sua vida. Que todos os seus sonhos venham se concretizar. Assim como a promessa na vida de Abraão e de Sara se cumpriu. Eu tenho certeza que está se cumprindo em sua vida neste momento no reino espiritual. E em breve você verá, assim como eu, no reino físico. Nós veremos. Creia, pois, assim como ele disse a Abraão no início, ainda Abraão, ele te diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Então o Senhor está falando, Ele se apresenta a nós também como Deus Todo-Poderoso e diz para andarmos na presença dEle e sermos perfeitos. E assim Ele também, como fez com Abraão, mudou o seu nome de Abrão para Abraão, que Ele também venha mudar o seu nome de estéril para pai de multidões de nações. O que você precisa ser mudado hoje em sua vida? Fale com o Senhor, pois Ele lhe diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito, porque Ele já é perfeito, né? Então, a ordem é para que nós sejamos perfeitos. Lógico que perfeito, humanamente falando, é difícil, é impossível, mas imitar o Senhor o máximo que nós pudermos, dentro da palavra de perfeição, dentro daquilo que nós como humanos, homens pecadores que somos, temos que fazer, que é ser perfeito através do sangue de Jesus Cristo, obedecendo aquilo que Deus tem para conosco. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que possam aceitar, pois nós somos justificados pela fé e pela obra de Cristo na cruz. Amém? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus. Queridos ouvintes do canal Obedecendo ao Chamado de Deus, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.